Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Oscar Asakura, e hoje quero convidá-los para algo maior do que uma simples palestra. Quero convidá-los para uma mudança de olhar. Vivemos em um mundo em que a tecnologia já está dentro de nossas casas, nos nossos bolsos, nos ambientes de trabalho. Mas a grande pergunta que precisamos fazer não é o que a tecnologia pode fazer por nós. E sim, o que nós podemos construir com ela para viver melhor. A arquitetura tem o poder de acolher, transformar, curar. E quando ela se une à inteligência artificial, ao machine learning, à internet das coisas, ela passa a sentir, a aprender e a cuidar de quem habita seus espaços. Nós não estamos falando de um futuro distante. Estamos falando do agora. De ambientes que reconhecem nossos estados emocionais, que respondem ao nosso corpo, que se adaptam às nossas necessidades. Essa é a nova fronteira da arquitetura, a arquitetura viva. Uma arquitetura que se torna extensão da nossa humanidade, e não apenas de nossa funcionalidade. Hoje, vamos percorrer juntos essa jornada. Uma jornada que une tecnologia e propósito. Concreto e consciência. Dados e empatia. Porque no fim, a verdadeira inovação não é aquela que impressiona, é a que transforma vidas. Vamos juntos redesenhar o mundo, um espaço inteligente por vez. E que, ao final desta conversa, você possa sair daqui com uma certeza: o futuro não precisa ser frio, ele pode, e deve, ser profundamente humano. Antes de mergulharmos no conteúdo desta palestra, quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo. Sinta o espaço onde você está agora. Você consegue perceber se ele está te acolhendo? Ou apenas te abrigando? Vivemos tempos intensos. A chamada era do cansaço invisível. Ambientes lindamente projetados por fora, mas que, por dentro, não escutam. Espaços que não sabem quando estamos exaustos, ansiosos, desatentos. Mas e se eles pudessem saber? Hoje, quero caminhar com vocês por uma nova visão de arquitetura. Uma arquitetura que cuida, que sente, responde e aprende. Vamos falar de como os ambientes modernos podem, e devem, se tornar aliados da nossa saúde emocional, física e mental. Começaremos entendendo esse cenário de desconexão que vivemos. Depois, vamos revelar como a arquitetura do cuidado é construída, com sensores, com algoritmos, com empatia e com intuição. A internet de coisas, a machine learning e a inteligência artificial não estarão aqui como protagonistas frios, mas como ferramentas poderosas a serviço do que mais importa, o ser humano. Você vai ver que os dados podem gerar conforto, que a automação pode gerar equilíbrio, e que a tecnologia, se bem orientada, pode ser profundamente humana. Essa é a nossa agenda de hoje, mais do que transformar paredes e estruturas, transformar vidas. E fazer dos nossos espaços portos seguros para uma vida mais plena. Vamos juntos? Os espaços em que vivemos não podem mais ser tratados como meros contêineres de pessoas. Eles devem ser extensões do nosso corpo, ecos do nosso estado emocional, espelhos do que precisamos para viver bem. A verdadeira arquitetura não é feita só de concreto e vidro. Ela é feita de intenção. Ela é feita de escuta. Ela é feita de cuidado. Hoje, a tecnologia nos permite algo extraordinário: criar ambientes que sentem nossa presença, que percebem nosso cansaço, que nos envolvem com luz, temperatura e silêncio na medida certa. Mas isso só acontece quando a arquitetura e a tecnologia se unem com propósito. Quando o projeto não visa apenas eficiência, mas também empatia. Quando sensores, algoritmos e inteligência artificial não estão ali para controlar, mas para acolher. A arquitetura do presente e do futuro precisa ir além da funcionalidade. Ela precisa promover saúde mental, emocional, física e até espiritual. Cada espaço tem o poder de ser um refúgio, um espaço de cura, um facilitador do bem viver. Não se trata apenas de inovação. Trata-se de responsabilidade. De criar lugares que não apenas abrigam, mas que abraçam. E a pergunta que fica é: estamos projetando para pessoas ou apenas para usos? Que possamos, a partir de hoje, projetar com alma,
com escuta e com coragem. Porque espaços que cuidam, transformam. E quando o espaço muda, a vida muda junto. Ambientes desconectados, mesmo que visualmente modernos, silenciosamente nos adoecem. São espaços que impressionam, mas não acolhem. Que funcionam, mas não escutam. E o que mais falta neles, somos nós. Hoje, quero propor uma virada de chave. Uma nova forma de pensar a arquitetura, não como uma moldura para o cotidiano, mas como um organismo vivo que interage, que sente, que cuida. Chegou a hora de declararmos, com todas as letras, os espaços precisam voltar a ser humanos. Estamos diante de uma oportunidade histórica. A tecnologia já está entre nós, sensores que percebem o ambiente, inteligência artificial que aprende nossos ritmos, sistemas que antecipam necessidades e previnem o desgaste. Mas nada disso fará sentido se o ser humano não estiver no centro de cada decisão, de cada projeto, de cada ambiente. A nova arquitetura não será apenas funcional, ela será emocional, intuitiva, restauradora. Será um lugar de reconexão. Onde viver será leve. Onde existir será saudável. Onde habitar será, novamente, um ato de cuidado. Hoje, juntos, declaramos o nascimento de um novo paradigma, onde o design é equilíbrio, a tecnologia é aliada e o bem-estar é prioridade. Essa é a arquitetura que transforma. E ela começa, agora. Quando falamos de design sensorial em arquitetura, não estamos falando apenas de estética. Estamos falando de algo muito mais profundo, de criar espaços que escutam, que sentem, que respondem. Espaços que entendem que o ser humano não é linear. Temos dias bons e dias difíceis. Precisamos de silêncio em alguns momentos e de estímulo em outros. A verdadeira arquitetura sensorial não impõe. Ela acolhe. Ela acompanha. E é aqui que a tecnologia se torna a nossa aliada mais poderosa. Com a inteligência artificial, internet das coisas e machine learning, podemos desenvolver ambientes que se ajustam, que reconhecem nossos ritmos, que colaboram com o nosso bem-estar de forma contínua. Imagine um espaço que sabe a hora certa de suavizar a luz, que sente o aumento da temperatura corporal e regula o ar, que percebe a queda de energia em uma equipe e propõe pausas estratégicas. Tudo isso já é possível e está ao nosso alcance. Mas atenção, não é sobre futurismo frio. É sobre calor humano. É sobre devolver à arquitetura sua missão original, servir a vida. Hoje, não basta um espaço ser bonito. Ele precisa ser gentil. Precisa ser vivo. Precisa ser inteligente a serviço do humano. E se temos tecnologia capaz de construir pontes com o invisível, que ela seja usada para criar lugares onde as pessoas queiram permanecer, onde a saúde floresça, e onde cada metro quadrado seja um convite à vida plena. Porque o futuro não está apenas nos códigos. Está no cuidado. Imagine entrar em um espaço, e ele já saber o que você precisa. A luz ajusta-se suavemente. A temperatura se acomoda ao seu corpo. O ar está puro, leve, respirável. Você não precisa pedir. Você não precisa tocar. O ambiente sente. O ambiente cuida. Isso já não é futuro, é agora. A internet das coisas está nos permitindo criar ambientes vivos, que percebem as condições ao redor e respondem em tempo real. Sensores discretos medem temperatura, umidade, qualidade do ar, nível de gás carbônico. E a partir disso, máquinas aprendem a criar conforto. Conforto verdadeiro, não apenas técnico, mas fisiológico, emocional, vital. Essa é a nova arquitetura, uma arquitetura inteligente, atenta, responsiva. Mas acima de tudo, humana. Porque não se trata apenas de automação. Trata-se de criar espaços que promovem saúde, previnem o estresse, acolhem a rotina, e até nos ajudam a dormir melhor, a respirar melhor, a viver melhor. A internet das coisas nos convida a transformar cada ambiente em um organismo sensível ao bem-estar de quem o habita. Seja uma escola, um hospital, uma casa ou um escritório, a tecnologia está aqui para servir a vida.
O espaço que sentimos, agora sente a gente. E cabe a nós, arquitetos, engenheiros, visionários, sonhadores, plantar essa inteligência em cada metro quadrado. Porque quando os ambientes cuidam de nós, nós nos tornamos livres para cuidar do que realmente importa, a nossa plenitude, a nossa saúde, o nosso propósito. Imagine um espaço que aprende com você. Que observa em silêncio, respeitosamente. Que entende quando você precisa de foco ou de descanso. Que reconhece seus padrões, não para te controlar, mas para te servir melhor. Essa é a revolução que o Machine Learning está trazendo para a arquitetura. Com base na análise contínua de dados sobre luz, temperatura, ruídos, horários de uso, movimentação, os ambientes começam a se adaptar de forma inteligente e sensível às suas necessidades. Estamos falando de salas que regulam automaticamente seus elementos com base nos ciclos de produtividade de uma equipe de espaços públicos que ajustam seus recursos conforme o fluxo real de pessoas, de casas que aprendem os hábitos dos moradores e criam experiências personalizadas, únicas, acolhedoras, harmoniosas. Mas isso vai além do conforto. É sobre eficiência energética. É sobre melhoria da saúde mental e física. É sobre criar espaços vivos, em constante evolução, que crescem junto com quem os habita. Essa tecnologia nos convida a uma nova postura, de arquitetos e engenheiros, sim, mas também de escultores da experiência humana. O Machine Learning nos dá o que sempre buscamos na arquitetura ideal: resposta, respeito, inteligência e sensibilidade. O espaço deixa de ser estático. Passa a ser dinâmico, gentil, quase parceiro. E o mais bonito disso tudo? É que não há um único padrão de ambiente ideal. Porque agora, cada espaço se molda a você. Esse é o futuro que já chegou. E ele está dizendo em silêncio: eu aprendo com você, para cuidar melhor de você. Hoje, nós temos à nossa disposição algo extraordinário: a capacidade de fazer com que os ambientes nos entendam. Com a inteligência artificial, não estamos apenas automatizando rotinas. Estamos conectando variáveis ambientais com necessidades humanas reais. Estamos transformando cada espaço em uma experiência personalizada de bem-estar. Imagine entrar em um ambiente que reconhece que você precisa de luz natural para despertar, ou que percebe que o ruído está afetando sua concentração e, silenciosamente, corrige isso. Um ambiente que sente a sua presença e responde com delicadeza e exatidão. Essa é a nova fronteira do design inteligente. Não se trata apenas de conforto técnico. Trata-se de colocar a saúde física e mental como prioridade do espaço. É possível, sim, criar escritórios que nos ajudam a trabalhar melhor, sem esgotamento. Hospitais que aceleram o processo de cura. Escolas que respeitam os ritmos de atenção de cada aluno. E lares que nos acolhem com carinho, em todos os sentidos. A inteligência artificial torna isso viável. Ela aprende com o nosso comportamento. Se ajusta ao nosso corpo. E atua como uma presença invisível que cuida, sem invadir, sem impor. Estamos entrando em uma era em que os espaços não apenas nos cercam. Eles nos protegem, nos compreendem e nos fortalecem. E cabe a nós, que projetamos o futuro, fazer essa tecnologia servir a um propósito maior: colocar o ser humano no centro, sempre. Porque quando o ambiente cuida da gente, nós somos livres para florescer, em plenitude, em saúde, em humanidade. Vamos agora olhar para a vida real. Para o que já está acontecendo, silenciosamente, e mudando o mundo que habitamos. Em edifícios corporativos, a inteligência artificial está reduzindo o consumo de energia em até 30%, ajustando luzes, climatização e ventilação com base no número de pessoas, na hora do dia, no clima externo. O ambiente aprende a ser eficiente. Aprende a respeitar recursos. Em hospitais, sensores integrados à inteligência artificial monitoram em tempo real o comportamento e os sinais dos pacientes, ajustando iluminação, temperatura e ruído para acelerar a recuperação. O ambiente passa a cuidar de forma ativa, como um aliado invisível da equipe médica. Em escolas, a inteligência artificial ajuda a identificar os momentos de maior ou menor atenção e bem-estar dos alunos. A luz muda. O som se adapta.
A tecnologia, nesse caso, não ensina, mas cria o espaço ideal para que a aprendizagem floresça. Esses exemplos não são teorias. Eles já estão em prática. E a pergunta que ecoa agora é: se isso já está transformando empresas, hospitais e escolas, o que estamos esperando para transformar também as nossas vidas? Essa tecnologia não é sobre máquinas substituindo pessoas. É sobre ambientes que aprendem a cuidar melhor de cada um de nós. É sobre tornar a experiência de habitar mais humana, mais gentil, mais plena. O que isso significa para o nosso futuro comum? Significa que temos, nas mãos, uma oportunidade única de reconstruir o modo como vivemos, de colocar a tecnologia a serviço da sensibilidade e de garantir que cada espaço, seja qual for, tenha uma missão clara: promover saúde, propósito e dignidade. Porque o verdadeiro futuro inteligente é aquele onde ninguém é esquecido. E onde cada ambiente, por mais simples que seja, se torna um espaço para a vida florescer. Se chegamos até aqui, é hora de falar do que realmente importa, para quem estamos criando tudo isso. A tecnologia, por mais avançada que seja, só cumpre seu papel quando é acessível. Não podemos nos contentar com soluções que funcionam apenas em grandes corporações, hospitais de elite ou bairros privilegiados. A verdadeira revolução só acontece quando ela chega às comunidades, às escolas públicas, às casas simples, aos lugares onde a dignidade ainda é luxo. E isso é possível. Hoje, temos sensores de baixo custo, inteligência artificial embarcada em dispositivos acessíveis, algoritmos que aprendem com muito pouco. É possível levar conforto térmico, segurança, saúde e bem-estar para qualquer lugar. Porque o objetivo da arquitetura inteligente não é impressionar, é incluir. Não se trata de criar ambientes espetaculares para poucos, mas de criar ambientes dignos para todos. Imagine uma moradia popular com ventilação assistida por sensores que se abrem automaticamente. Uma creche em comunidade com iluminação e som ajustados ao estado emocional das crianças. Um posto de saúde onde o espaço ajuda na recuperação, mesmo sem equipamentos de última geração. Isso é possível. Isso é necessário. Isso é urgente. A tecnologia, quando colocada a serviço da vida, não divide, ela une. E quando a arquitetura se compromete com esse propósito, ela deixa de ser um privilégio e passa a ser uma linguagem universal de cuidado. Esse é o futuro que vale a pena construir. Esse é o mundo que vale a pena sonhar. E ele começa agora, com cada um de nós, decidindo usar o que temos, não para segregar, mas para elevar. Não para destacar, mas para integrar. Porque inteligência de verdade é aquela que alcança todos. Quero encerrar deixando aqui o meu mais sincero agradecimento a todos vocês que estiveram comigo nesse momento de troca e inspiração. E especialmente aos organizadores do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, especialmente a Cleo e o Francisco Feitosa, que não só abriram este espaço, como também estão abrindo caminhos para um novo tempo, em que a arquitetura e a tecnologia se unem para cuidar da vida. Foi uma honra compartilhar com vocês essa visão sobre espaços que sentem, aprendem e cuidam. E quero que saibam, estou à disposição de todos vocês, a qualquer tempo. Seja para conversarmos,
trocarmos ideias, construirmos juntos novas possibilidades. Meus contatos estão na tela. Será uma alegria continuar essa conversa, dentro e fora dos palcos. Muito obrigado. E que a inteligência do futuro seja, acima de tudo, humana.